Por mais que o Inter tenha a última rodada do Campeonato Brasileiro ainda em disputa, 2025 já está na pauta da direção colorada. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 14 nomes, saídas e chegadas, os primeiros movimentos do Inter na janela de transferências. Eu te trago tudo com detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente vai falar muito de mercado de transferências, os primeiros movimentos do Internacional para a próxima janela. Como vocês estão vendo, a gente está aqui, ó, Praia de Iracema, em Fortaleza. Amanhã, última rodada do Campeonato Brasileiro, tem Inter e Fortaleza no Castelão. O Inter ainda querendo garantir um G4 no Campeonato Brasileiro desta temporada. E cá entre nós, está muito bom depois de tudo que aconteceu nessa temporada, mas o Inter já está pensando em 2025 e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu ser notificado de todos os novos conteúdos por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, gente, o Inter está pensando em 2025. Isso está claro. Pelos movimentos, pelas informações que a gente tem recebido e tem visto, o Inter já está vendo nomes para a próxima janela de transferências, também de possibilidades de saídas, e a gente vai falar sobre isso, tá? Eu quero começar sobre saídas. O primeiro nome que a gente tem que entender que sim, deve deixar o Internacional é o do Vitão, tá? O Inter, óbvio, conta com o Vitão para 2025? Conta, mas sabe que se chegar a proposta nos valores que o Inter imagina, 10 milhões de euros, o Vitão vai deixar o clube. O Inter tem 80% do passe do Vitão, ele quase deixou o Inter na janela do meio do ano, chegou a viajar para São Paulo para fazer escala e ir para Sevilha, onde jogaria no Real Betis da Espanha, por conta do fair play financeiro, ele acabou não indo. Recentemente ele teve uma procura do Napoli, da Itália, e é bem possível que eles venham com uma proposta nos valores que o Inter imagina e o Vitão deixe o clube para o ano que vem. Agora eu vou falar de alguns nomes que o Inter pode vender, mas a ideia é segurar, tá? Bruno Gomes e Rômulo são dois nomes que o Inter entende que, se chegarem propostas irrecusáveis, vão liberar os dois jogadores, tá? O Bruno Gomes, que é volante, hoje está atuando como lateral direito, titular do Inter, está muito bem, obrigado, no time do Roger Machado, teve procuras de 3 clubes. Do Real Betis da Espanha, onde está o Johnny, volante ex-Inter, o Real Sociedad da Espanha, e principalmente a Fiorentina da Itália, tá? Eu conversei com algumas pessoas que são próximas do Bruno Gomes e que entendem que, se for para a Europa, a Itália seria o melhor cenário. Por quê? O Bruno Gomes, ele tem passaporte italiano, ou seja, ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro. Seria bom para a Fiorentina e seria bom, obviamente, pro jogador. Até o momento não tem proposta, mas sim se tem um entendimento no bastidor do Inter que ela pode chegar a qualquer momento. A outra situação é a do Rômulo, tá? O Rômulo, ele teve sondagens de clubes periféricos na Europa, mas principalmente dos Estados Unidos, da Major League Soccer. E eu ouvi de uma pessoa importante do Inter que talvez o Rômulo fosse mais um jogador vendável do que o Bruno Gomes, tá? Então, assim, se chegar proposta pelos dois e o Inter tivesse que escolher um e segurar o outro, provavelmente o Inter seguraria o Bruno Gomes e venderia o Rômulo, tá? Esse é o entendimento hoje. Agora, Vitão deve ir, Bruno Gomes e Rômulo aguardam propostas. Existem 2 jogadores que o Inter vai fazer a saída. O Lucas Alário, que inclusive foi liberado do jogo aqui em Fortaleza amanhã no Castelão para resolver questões pessoais. Esse jogador tem contrato até dezembro do ano que vem, mas o Inter tem o entendimento de que ele não deve ficar. Tem aí o Ricardo Matias surgindo muito bem. Tem o Borré, tem o Éder Valencia, que eu trouxe no vídeo de ontem, que o presidente cravou no Charla Podcast, que o Ener fica pro ano que vem. Então, assim, é bem possível que, tendo um salário de 1 milhão, não rendendo como não está rendendo o Lucas Alário, ele vai ser negociado e deve deixar o Internacional. Outro nome é o Johan, tá? E aí o Johan, pra gente entender, o Inter vai fazer o que der pra fazer com o Johan, cara. Se der pra emprestar, vai emprestar. Se der pra vender, vai vender, o que é difícil. Se der pra rescindir o contrato e liberar ele e ele ficar livre, o Inter também vai fazer. E tem um último nome que o Inter não quer vender agora, que é o do Wesley, que a gente até comentou aqui, informação do GED, que o Krasnodar, que a gente já tinha comentado, da Rússia, que está interessado, o Inter ainda tem que pagar uns valores referentes à compra do Wanderson, estaria interessado no Wesley, tá? Me garantiram na direção do Inter que nada chegou até o Wesley de oficial. Proposta. E vamos lá, o Wesley teve uma questão particular, o falecimento do seu pai, não vai ser agora que isso vai acontecer. E eu tinha escutado já no Rio de Janeiro que o Inter tinha uma ideia de, quem sabe, vender o Wesley no meio do ano que vem. Segurar ele até meio ou final do ano que vem, mas abrir 2025
com o jogador no plantel, então o Wesley não é uma tendência de sair. Agora eu quero falar de chegadas, tá? Os nomes que o Inter já está olhando, alguns já foram feitos contatos, enfim. Eu quero falar de 2 nomes do Juventude aqui. O lateral esquerdo, João Lucas, e o meia, atacante de 23 anos, o Lucas Barbosa. Os 2 jogadores pertencem ao Santos, fizeram um ótimo 2024, foram comandados pelo Roger, atual técnico do Internacional. Porém, a informação que vem de Santos é que os 2 devem ser utilizados, tá? O Santos voltou da Série B para a Série A do futebol brasileiro para 2025 e que os 2 jogadores seriam muito possivelmente reintegrados ao elenco santista para a próxima temporada, tá? Isso ainda não está garantido. O staff do jogador diz que conversou com o Santos, que de fato o Santos demonstrou essa ideia de reintegrar, por exemplo, o Lucas Barbosa, e que o João Lucas também seria reintegrado, lateral esquerdo de 26 anos, que surgiu muito bem no Flamengo, jogou no Cuiabá também, mas que ainda nada está definido em relação ao futuro dele. Inclusive eu já trouxe aqui no canal que, conversando com algumas pessoas do Inter, o Inter até de certa forma se incomodou, porque conversou com o jogador, o Roger fez uma força, o jogador demonstrou interesse de jogar no Inter no ano que vem, ele está, como eu disse, emprestado ao Juventude, mas que o executivo do Santos, que é nada mais nada menos que o Paulo Brax, que já trabalhou no Inter, o Inter conhece, estava sempre cada vez mais aumentando esse valor do Lucas Barbosa. Mas assim, ao que tudo indica, ele e o João Lucas vão voltar para Vila Belmiro. O outro defensor, e aí eu quero falar aqui de 2 zagueiros, são o Igor Rabelo, zagueiro que se destacou muito no Botafogo, foi para o Atlético Mineiro, é um nome que o Inter conversou com o staff, o empresário dele é o André Curi, tem uma ótima relação com o presidente Barcelos, com a direção do Inter, mas que até o momento não passou de uma sondagem, tá? O zagueiro não deve ficar no Atlético Mineiro para a próxima temporada e tem o contrato se encerrando, é um nome que sim está na pauta no estádio Beira-Rio. O outro foi o que o Lucas Colar, parceiro de Vozes do Gigante, um abraço para ele e para toda a turma do Vozes, trouxe ontem à noite, que é do William Rocha, zagueiro que nunca jogou no futebol brasileiro profissionalmente, 29 anos, fez a carreira no Portimonense em Portugal e foi em 2022 por 2 milhões de euros para o CSKA Moscou da Rússia. Hoje, o Inter conversa apenas. Não tem uma negociação mais forte, o Inter não está próximo de contratar, não é isso, tá? Foi uma sondagem, é um nome que interessa ao Internacional, o William Rocha, zagueiro de 29 anos, que está lá na Rússia. E aí, do meio para frente, a gente tem que falar do Eric, que eu já trouxe aqui no canal, volante do Atlético Paranaense, que não sabe se vai permanecer na primeira divisão para a próxima temporada, mas que ainda assim o Atlético vai querer fazer uma grana com ele, tá? A ideia do Inter, que já foi escutada nos bastidores, é pagar um valor entre 2 e 3 milhões de euros e mandar o Gabriel Baralhas, volante, que foi contratado pelo Inter junto ao Atlético Goianiense, foi devolvido para lá por empréstimo, pertence ao Inter, voltaria para o ano que vem, e que o Atlético Paranaense demonstrou interesse. Inclusive eu conversei com alguns colegas lá do Paraná que confirmaram que sim, o Atlético tem interesse no Gabriel Baralhas. E o Eric é um sonho antigo da direção, já teve diversas propostas do Internacional. Os outros nomes, tá? Oscar é incógnita, tá? O Inter tem um sonho, tem um desejo, já conversou com o Oscar e com seu empresário Juliano Bertolucci em mais de uma oportunidade do final do ano passado para cá sobre esse interesse. O Oscar deu aquela entrevista para a Folha de São Paulo falando que cogitava voltar para o Brasil, mas a prioridade não é um retorno ao Brasil. A prioridade é ou Estados Unidos, Major League Soccer, ou futebol árabe, mas é obviamente um nome na pauta e o Inter nunca vai descartar esse nome porque é um sonho e um desejo antigo também da direção. E pra gente fechar, Eduardo Vargas, que foi revelado pelo seu empresário André Curi, que estava conversando com o Inter, mas deu uma esfriada geral. Inclusive se falou lá em BH que o Cruzeiro estava interessado no atacante chileno de 33 anos. O Inter nunca confirmou que estava negociando, mas não descartava que estava conversando. É um nome na pauta somente hoje, tá? Mas deu uma bela de uma esfriada e assim, hoje não há uma tendência de que tenha negociação em relação ao atacante chileno. Qual nome tu indicaria para o Internacional? Deixa aqui nos comentários e eu vou lendo os comentários de vocês aqui. Muito mal aqui em Fortaleza, antes desse jogo do Internacional. Amanhã tem jogo aí valendo G4 pro Inter. Beijo pra todo mundo, deixa o like, te inscreve e ativa o sininho, tá certo? Beijo, tchau!